Bom dia! Está começando mais um programa Propósito. Como tem sido a sua semana? Como você passou desde o nosso último programa? Se você colocou em prática os ensinamentos que a gente aprendeu juntos aqui, eu tenho certeza que a sua semana foi recheada de bênçãos e de surpresas boas. Surpresas que sempre irão te encaminhar para a vontade perfeita de Deus. O programa de hoje é a respeito de perdas. Você já teve que lidar com alguma perda? É sobre isso que nós vamos falar. Como nós devemos lidar com essas perdas na presença de Deus, entendendo que essa perda pode sim ser algo positivo para você. Será? Nós vamos conhecer hoje como é possível viver dessa maneira. Além disso, nós temos uma pergunta muito interessante, que talvez seja uma dúvida sua, a respeito de pecados, o perdão que Deus oferece aos nossos pecados. E estamos começando um quadro novo no nosso programa, que é uma conversa aberta, para a gente ter a oportunidade de estarmos aqui conversando sobre assuntos da atualidade, assuntos rotineiros que muitas vezes a gente não consegue linkar esses assuntos à Bíblia. E por meio desse quadro chamado Conversa Aberta, nós vamos ter a oportunidade de conversar desses assuntos à luz da Palavra de Deus, da maneira como a Bíblia nos diz a respeito de tudo isso. Então fique atento porque o programa, a propósito, só está começando. At break of day, in hope we rise, we speak your name, we lift our eyes, tune our hearts to your beat, where we walk, there you'll be, with fire in our eyes, our lives alight, your love untamed, it's blazing out, the streets will glow forever bright, your glory's breaking through the night. You will never fade away, your love is here to stay, by my side in my life, shining through me every day. You will never fade away, your love is here to stay, by my side in my life, shining through me every day. You wake within me, you're in my heart forever. Wake within me, you're in my heart forever. With fire in our eyes, our lives alight, your love untamed, it's blazing out, the streets will glow forever bright, your glory's breaking through the night. You will never fade away, your love is here to stay, by my side in my life, shining through me every day. You will never fade away, your love is here to stay, by my side in my life, shining through me every day. You wake within me, you're in my heart forever. Wake within me, you're in my heart forever. Forever, forever, in your love. Forever, in your love. Forever, we know that you will never fade away. Your love is here to stay, by my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay, by my side in my life, shining through me every day. You wake within me, you're in my heart forever. Vamos começar o programa de hoje com o quadro Quero Saber. Uma telespectadora nossa aqui de Rondonópolis enviou a sua pergunta e ela diz assim: eu quero saber se quando uma pessoa peca, o pecado, ele confessado, depois desse período, ele pode ser considerado um pecado anulado? Você já teve essa dúvida? Se depois que você peca e você confessa ao Senhor que você errou e pede perdão, se o seu pecado ele é anulado. Vamos saber o que a Bíblia nos diz?
Lá no livro de Provérbios 28:13, diz assim: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Então, é preciso que você se arrependa e abandone a prática desse pecado, para que haja perdão. E o perdão, ele vem acompanhado de uma misericórdia. A misericórdia de Deus, ela é baseada no amor dele por nós, e não no nosso amor por ele, porque a grandeza do amor que ele tem por nós é muito maior. Então é preciso que ele se baseie na grandeza do amor que ele tem por você, para que ele possa te perdoar. E é preciso que você entenda uma coisa: ele perdoa os teus pecados, mas a consequência de você pecar, você não se isenta dela. O perdão de Deus não significa que ele vai impedir que você sofra as consequências da sua desobediência ou da maneira como você agiu e desagradou a ele. Então, tenha certeza que sim, é preciso que você entre nesse lugar chamado misericórdia. Quando você peca, você acaba se tornando uma pessoa favorável ao inimigo agir na sua vida. Você dá liberdade para ele agir. Mas quando você pede perdão e se arrepende, Deus entra com a misericórdia e rouba do inimigo a autoridade que você deu a ele para destruir ou entrar na sua vida. Por isso que é tão importante que você se posicione em buscar o perdão de Deus, em buscar o arrependimento, em abandonar essa prática, porque só assim é que Deus vai perdoar você e realmente vai te fazer viver da maneira como Ele diz que você pode viver. Amém? E a outra pergunta que nós recebemos veio de São Carlos e é da Conceição. Ela diz assim: como saber se os meus sonhos são os sonhos de Deus? Para que eu possa entender o que Ele tem para a minha vida. E como eu posso me aquietar e saber que Deus é o meu Deus e que eu preciso apenas esperar que Ele faça? Eu estou pedindo a Deus o que Ele quer que eu faça em relação ao meu trabalho, pois eu me aposentei e gostaria de fazer outra atividade. E então eu coloquei diante de Deus essa situação, mas Deus não me responde. E o que eu devo fazer? Você já passou por essa situação em que você apresenta a Deus algum dilema que você está tendo que enfrentar e você sente que Ele não responde você? E você sente que Ele não te dá um direcionamento? É isso que a Conceição perguntou e talvez é essa a dúvida ou o momento que você está passando. Sabe o que a palavra de Deus nos diz? Ela diz assim, lá no livro de Provérbios, no capítulo 10, verso 22, diz assim: que a bênção de Deus traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. Sabe o que isso significa? Que a bênção de Deus, ela não acrescenta desgaste, não acrescenta tensão, não acrescenta medo. As bênçãos de Deus, elas são suaves. E Deus, Ele estabeleceu a boa, a perfeita e agradável vontade para você. E para conseguir entender qual é o sonho que Ele tem para você, você precisa entender que Deus, Ele designa sonhos que são para transformar você. Os sonhos que Ele coloca no seu coração, os propósitos que Ele coloca no seu coração, muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que você está enfrentando. E aí as impossibilidades ao seu redor acabam por gerar dúvida no seu coração. E aí você começa a se perguntar, será que é isso mesmo que Deus tem para mim? Será que é isso mesmo que Deus quer para mim? Só que o que a Bíblia nos diz é que quando vem de Deus, não tem dificuldade, não tem problemas. Quando vem de Deus, vem com paz, vem com tranquilidade. É tranquilo, não há sofrimento, não há dor, não há angústia. Por isso, quando você tiver um sonho, apresente a Deus e fale, Deus, coloca certeza no meu coração, uma paz. Sabe, você tem que conversar com Deus como um amigo. Você precisa perguntar para Ele a maneira como Ele vai falar com você. Então, você pede um direcionamento para Ele falar com você. Senhor, se for da Tua vontade, que o Senhor faça assim. Se não for da Tua vontade, que o Senhor faça assim. Ou então, Deus, se acontecer isso, isso e isso, eu vou entender que é Deus me dando uma resposta como sim. Ou se acontecer desta maneira, eu vou entender que é um não. Então,
sempre converse com Deus, apresentando a Ele um jeito dele falar com você, para você ter a intenção de entender que a maneira como Ele agir, você vai conseguir saber qual é a resposta que Ele está dando para você. Amém? Lembra que eu falei que nós teríamos um quadro novo? Pois é, esse quadro se chama Conversa Aberta. Vai ser um momento que nós vamos ter de conversar a respeito de assuntos corriqueiros, assuntos da nossa atualidade, do nosso dia a dia, a maneira como a Bíblia nos diz sobre tudo isso. Hoje nós vamos falar sobre bebidas alcoólicas. Você já sabe o que a Bíblia diz sobre tudo isso? Lá em Provérbios, no capítulo 20, verso 1, diz assim: quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros e passa vergonha. O escravo da bebida nunca será sábio. Nós já temos uma noção do que a bebida causa. Ela causa uma dependência e faz com que você perca o controle das suas palavras, das suas atitudes. Quem se deixa dominar pela bebida não é uma pessoa sábia. Então, é preciso que você tema ao Senhor e queira ser sábio, porque em Provérbios diz que buscar a sabedoria é ser uma pessoa que teme ao Senhor, que respeita a Deus, que ama a Deus. Por isso, se você realmente ama a Deus, você nunca vai deixar que a bebida te domine, porque você é dominado pelo Espírito de Deus. Você é guiado e guiada somente por Deus. Então, chega de tentar ser dominado pela bebida. Muitas vezes você acaba bebendo para esquecer alguma dificuldade, para esquecer uma mágoa, uma chateação. E Deus não quer que você fique ofuscando os seus sentimentos com bebidas. Ele quer curar o seu coração. Se você bebe às vezes para se alegrar, Ele quer trazer a verdadeira alegria para o seu coração. Se você bebe para se distrair, Ele quer que você se distraia com Ele. Ele quer ter um assunto com você. Não se deixe ser dominado pela bebida. Se deixe ser dominado por Deus. Deus é o seu guia. Deus é o seu pastor. E a ovelha que conhece o seu pastor, ouve a voz do seu pastor. Jesus se chama o pastor da igreja. Então, ouça a voz de Deus. Deus diz na palavra dele que ele abomina, que ele não se alegra com a embriaguez, com a bebida alcoólica. Então, não se deixe dominar, que você possa ter domínio próprio. Domínio próprio é você amar a Deus também. Quando você controla o seu corpo e se submete a Deus, aos mandamentos que Ele deixou, você está dizendo que você ama, que você teme e que você o respeita, independente daquilo que você aceita ou não. Se você acha errado ou não, não importa. O que importa é o que Deus diz sobre tudo isso. Amém? Agora nós estamos chegando ao momento da palavra de Deus. Antes de nós irmos para a palavra, eu quero que você assista um vídeo. Ele já está no nosso canal no YouTube. Se você não conhece, eu quero te convidar a entrar lá no YouTube e procurar por nós. Escreva lá, A Propósito, e você vai ter acesso aos nossos vídeos. Esse que nós vamos assistir agora chama-se Avançando ou Retrocedendo. Muitas vezes, o jeito de Deus é bem diferente do nosso. E esse vídeo tem como uma introdução para a palavra de hoje. Então assista aí e depois nós vamos para a palavra. A propósito, você já acordou naqueles dias que parece que algo está te puxando para baixo? Quando tudo está fazendo você retroceder? E você já percebeu que essas coisas sempre acontecem quando nós queremos avançar o mais rápido possível? Então, saiba hoje que tudo não passa de um plano de Deus para a sua vida. E quando você sentir isso, fique tranquilo. Esse é o momento que Deus está fazendo você pegar impulso para ir mais longe. Pois como está escrito, nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam. E como vocês viram no vídeo, algumas situações da nossa vida nem sempre nos leva para trás, mas nos faz retroceder para avançar. Então, vamos entender um pouco da maneira como Deus pode agir em nossas vidas. Vocês conhecem a história de um naufrágio? Eu quero te contar agora a história de um homem muito importante, que um dia decidiu fazer uma viagem de navio.
que atravessaria o continente todo. E ele pensou, eu quero me divertir, eu quero viver novas experiências e eu creio que vai ser muito boa essa viagem. E então ele começou essa viagem, só que de repente ele foi surpreendido por um naufrágio. O navio em que ele estava naufragou e ele, por uma bênção de Deus, conseguiu sair salvo. Ele se agarrou em um dos destroços do navio e conseguiu chegar até uma ilha. Quando ele chegou nessa ilha, a primeira coisa que ele fez foi dobrar os joelhos dele e agradecer pela mão favorável de Deus em que permitiu que ele continuasse vivo. E então ele começou a agradecer, meu Deus, obrigada por ter me dado mais uma chance de vida, por ter me guardado desse naufrágio e eu estou aqui nessa ilha, são e salvo. Só que ele não sabia como ele ia sair daquela ilha, porque naquela ilha não havia pessoas, não havia moradores. Então ele começou a viver naquela ilha e ele sabia que ele era limitado demais para conseguir sobreviver em meio aos perigos dos animais selvagens, em meio à desidratação de não ter uma alimentação ali saudável, com o alimento necessário. E então ele falou, Deus, assim como o Senhor me livrou desse naufrágio, eu sei que o Senhor vai me manter vivo aqui nessa ilha. E a cada dia que ele se mantinha vivo, que ele abria os olhos a cada manhã, ele louvava a Deus por saber que Deus tinha guardado ele e tinha dado mais uma chance de vida. Então, a cada dia ele encontrava uma árvore com os frutos, ou ele encontrava um lugar com um animal já morto para ele se alimentar. E Deus ia dando graça para ele. Ele conseguia pescar, ele conseguia alcançar os frutos nas árvores e ele foi se mantendo ali naquela ilha. Só que no decorrer dos dias ele foi percebendo que ali havia muitos animais selvagens e ele começou a pedir, Deus, eu preciso de uma cabana, eu preciso de uma casa para morar, para me manter vivo. E Deus mais uma vez concedeu graça a ele. E ele falou, Senhor, eu não tenho sabedoria para executar essa cabana, ainda mais sem os materiais necessários. Por isso me capacita, me dá sabedoria para eu realmente construir essa casa com um material inusitado. E Deus atendeu a oração dele mais uma vez. E ele conseguiu construir aquela cabana com alguns galhos secos, com algumas folhas secas de coqueiro. E quando ele viu o resultado final, o coração dele se alegrou mais ainda em ver que a mão de Deus estava sobre ele, que ele não estava só naquela ilha e que Deus estava o tempo todo cuidando de tudo. Só que, de repente, ele estava orando, agradecendo por ver aquela cabana montada, por ver aquela cabana pronta. E ele olhou e viu que a cabana dele começou a pegar fogo. E em questão de segundos, tudo virou cinza e apenas a fumaça começou a subir. E a fumaça era muito forte. E ele começou então a chorar e a reclamar. Meu Deus, por que o Senhor permitiu isso? Como que isso foi acontecer? Nossa, Senhor, mas não foi tu que me ajudou a construir essa cabana? Não foi você, Deus, que me deu sabedoria para construir? Por que isso aconteceu? E agora, o que eu vou fazer da minha vida? Como eu vou continuar vivo nessa ilha? Como eu vou me salvar? Senhor, e agora? Era para eu estar sã e salvo dentro dessa cabana, mas ela acabou pegando fogo. E ele começou a murmurar, começou a reclamar e a perguntar o porquê que Deus havia permitido que tudo aquilo acontecesse. E ele se retirou a uma distância da cabana, ele abaixou o rosto na terra, na areia, e começou a chorar e a reclamar e a murmurar. E ele acabou dormindo durante esse período. Mas de repente, alguém começou a tentar acordar ele. Quando ele acordou assustado, era um marinheiro. E ele perguntou, quem é você? E aquele marinheiro disse assim, nós estávamos passando próximo a essa ilha e nós vimos o sinal de fumaça que você deixou, pedindo socorro, pedindo ajuda. E por isso que nós viemos até aqui para te salvar. Quando ele ouviu isso do marinheiro, a primeira coisa que ele teve foi vergonha. Vergonha de ter reclamado pela cabana dele ter pegado fogo. O
O que para ele parecia que era destruição, era um novo recomeço. Deus estava dando a oportunidade dele se salvar, literalmente saindo daquela ilha. E ele estava limitando o agir de Deus, querendo apenas que Deus o ajudasse a ele construir aquela casa. E ele sentia que aquela casa era o refúgio dele. E quando ele viu que o refúgio dele havia se queimado, ele perdeu o chão e ele perdeu toda a perspectiva que ele tinha de que Deus estava cuidando dele. Sabe por que eu contei essa história? Porque assim como esse homem ficou com vergonha, talvez você possa ficar com vergonha quando você começa a reclamar daquilo que está acontecendo com você. Eu não sei o que você perdeu. Não sei se você perdeu um emprego, perdeu um ente querido, perdeu um relacionamento, perdeu alguma quantia alta em dinheiro, em algum negócio falido. Mas o que eu quero dizer para você é que Deus está no controle. Assim como aquele rapaz naquela ilha, quando ele viu que o refúgio dele, a segurança dele havia se queimado, ele reclamou. Talvez você, quando viu que isso aconteceu na sua vida, você reclamou diante de Deus, se perguntando o porquê dele ter permitido que isso acontecesse. E se perguntando se ele realmente estava cuidando de tudo, se ele realmente estava cuidando da sua vida. E olha só, nós temos que aprender com este homem, com esse rapaz que sofreu esse naufrágio. É tempo de você não reclamar, é tempo de você não murmurar, porque você não sabe o que Deus está fazendo. Então é preciso que você pare de chorar hoje, até porque você não sabe o que Deus está preparando para você amanhã. E quando você chegar no seu amanhã, você vai entender o porquê que você teve que passar por tudo isso que você está passando hoje. O que está por vir na sua vida vai dar sentido a tudo isso que está acontecendo com você. Deus não usa lógica humana. Deus não faz do seu jeito, Ele faz do jeito dele, porque o jeito de Deus é o jeito perfeito. O jeito de Deus é o jeito certo. Então, é tempo de você crer que realmente Deus está cuidando de você, independente se você tem motivos para crer ou não, independente do que os teus olhos estão vendo acontecer ao seu redor ou vendo acontecer com você. Saiba que Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando da sua vida, Deus está cuidando do seu coração, Deus está cuidando do seu hoje e do seu amanhã. Pare de murmurar, pare de reclamar, não tenha essa atitude, porque se você continuar reclamando, você só vai passar vergonha quando Deus chegar diante de você com as bênçãos que Ele tem preparado. Você não tem noção do que Ele está fazendo para você, do que Ele está fazendo na sua vida. O que parece para você perda é, na verdade, um direcionamento que Deus está dando para a sua vida. Porque às vezes é preciso que Ele tire de você essa zona de conforto para que você tenha o incentivo certo de ir mais longe. Deus quer que você vá mais longe. E essa perda é um incentivo que Ele está colocando para você não desistir, para você se direcionar para o caminho perfeito, para o lugar perfeito que Ele tem para você. Então, eu te pergunto, você quer entender os planos de Deus para você? Então não murmure. Deus está no controle, Deus está no comando da sua vida. E se você aceita a direção de Deus, você não tem por que reclamar. Você tem que se alegrar, independente do que estiver acontecendo com você. Você vai entender que as promessas de Deus, elas já foram liberadas para você. E mesmo que as circunstâncias possam dizer que não, se as promessas e a boca de Deus diz sim, não importa o que os outros dizem. O que importa é a resposta final de Deus. E se você tem o sim de Deus, se você tem as promessas dele, não tem por que você temer, não tem por que você duvidar ou então se entristecer. Deus te ama muito. E se Ele permitiu que você passe por esse momento, é porque Ele sabe que é preciso que você enfrente essa situação para te aproximar dos planos perfeitos que Ele tem para você. Tudo isso que você tem vivido hoje, todas as suas dores de hoje, é que estão gerando experiência para você estar preparado para receber e para manter em suas mãos as promessas. Saiba de uma coisa, Deus nunca vai colocar promessas na sua mão se Ele sabe que você vai ser capaz de perdê-las.
Por isso Ele está primeiro capacitando você, para depois Ele colocar as promessas em suas mãos, no seu colo. E aí, quando você estiver totalmente capacitado, Ele vai poder colocar essas promessas em suas mãos e você não vai perdê-las. Elas não vão sair pelos vãos dos seus dedos. Pelo contrário, vai ser permanente. É melhor você ter uma viva esperança daquilo que está por vir do que ter uma esperança apenas naquilo que está acontecendo hoje. Então, coloque a sua expectativa naquilo que Deus está fazendo para você. Independente do que estiver acontecendo, Deus tem o melhor para você. E se você sente que não tem essa fé, se você sente que é difícil acreditar que tudo isso está cooperando para o seu bem, talvez seja o momento de você fazer uma aliança com Deus. Uma aliança com Deus significa que você entrega o seu coração a Ele e diz assim: Deus, cuida da minha mente, cuida do meu coração, eu não sei como lidar com tudo isso. É assim que você faz uma aliança com Deus. Você entrega a Deus o seu coração. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Você quer começar a viver de uma nova maneira? Então, é preciso que você faça essa aliança. Se você quer fazer essa aliança, diga assim, repita as mesmas palavras. Deus, eu preciso da tua ajuda. E eu estou aqui confessando que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e me faz ter o teu Espírito Santo habitando em mim para ajudar-me quando eu precisar. Senhor, eu não sei o que fazer, mas Tu sabes. Por isso, eu me rendo a Ti e que seja conforme o Teu querer. Assim eu oro em nome de Jesus. Você que fez essa aliança, pode ter certeza que grandes coisas Deus está para fazer. Grandes coisas Deus vai mudar, não só ao redor de você, mas vai mudar aqui dentro de você. Que você esteja preparado para tudo isso. E antes, eu quero orar com você e apresentar essa situação a Deus. Amém? Feche os teus olhos aonde quer que você esteja e leve os teus pensamentos a Deus e concorde comigo em oração. Senhor Jesus, eu te apresento esta vida. Espírito Santo, meu querido amigo, eu sei que posso contar contigo e eu agora venho clamar por essa pessoa que está assistindo esta TV. Senhor, que ela possa ser transformada por meio do Teu agir, que o Teu Espírito Santo convença o coração dela de que ela pode confiar no Senhor, que toda a esperança, toda a expectativa que ela coloca em Ti, Deus, não é frustrada, e que ela possa ter a certeza de que o Senhor é sim o Deus que fere, mas que cura, o Deus que destrói para reconstruir. Então, Senhor, edifica a fé dessa pessoa, fortalece a fé dela, que ela possa entender que é sim necessário passar por tudo isso, porque tudo isso está cooperando para o bem dela, para que os teus planos aconteçam e se realizem. Em nome de Jesus eu declaro que o coração dela será confortado como um abraço do Senhor para a vida dela. Conforte o coração, conforte a mente, conforte os sentimentos, Senhor. E que assim seja para a glória do Teu Filho Jesus. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém? Você crê? Então pode ter certeza que Deus vai te surpreender com uma certeza, uma convicção, uma paz, que em meio a toda essa turbulência que você está enfrentando, você vai ter tranquilidade. Amém? Então que você possa começar essa nova caminhada com o Senhor. Busque uma igreja, busque um lugar para você se firmar e para você crescer em Deus. Eu não quero te indicar nenhuma igreja em específico, mas eu quero dizer que você precisa se manter na presença de Deus, porque senão você vai se desviar e tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor vai te distrair daquilo que Deus está fazendo. Olhe para aquilo que Deus está fazendo e não o que está acontecendo ao seu redor. Amém? Deus te abençoe e até o programa da semana que vem. Tchau!